Atualmente eu trabalho num ateliê que é fora de casa. Sempre tive isso. Mas agora eu ando com vontade de ficar no mesmo lugar para ficar mais simples a vida, porque fica meio complicado. Você tem que... E tem em muitos intervalos que eu poderia fazer outras coisas. Durante o trabalho tem momentos de intervalo. Aí também, para mim, eu tenho que ter um dia vazio. Eu não posso ter compromisso nesse dia, porque senão eu não consigo entrar aqui e trabalhar. Eu fico pensando em outra coisa. Então, para mim, essa separação entre o trabalho que eu faço na universidade e o trabalho que eu faço aqui é fundamental. Mesmo que eu trabalhe alguns dias, eu organizei meu tempo para trabalhar na universidade alguns dias e tenho alguns dias livres aqui. Que eu não possa nem atender o telefone, sabe? Porque isso tudo me tira do clima. E geralmente, quando o mundo é bom, a vida é boa, eu venho aqui quinta-feira, eu gosto de trabalhar de manhã, é o momento que eu trabalho melhor, eu acho que eu sou bem mais inteligente de manhã, depois eu vou emborrecendo. Então de manhã eu faço as coisas mais importantes, e de tarde aí eu preparo tela, faço essas coisas das tarefas mesmo da coisa, do ateliê, que precisa ser feito. O que pode impedir é eu ter uma outra coisa para fazer nesse dia, porque isso me tira completamente do foco aqui que o trabalho precisa. Eu não consigo. Se tiver uma interrupção, eu não volto mais aqui. Não adianta. Às vezes, no momento que eu tenho que fazer muitas coisas, assim, por exemplo, terminando uma exposição que tem tarefas mesmo, as tarefas não. Por exemplo, pintar uma superfície toda de uma cor só, isso é uma tarefa. Ela não me incomoda, mas ter a sacada importante para o trabalho, não pode ser assim. Eu sei que tem gente que consegue, mas eu não consigo. Totalmente. Esse lugar é igual uma toca. Eu tenho que vir aqui, eu não gosto que tenha ninguém. Algumas vezes eu já tive experiência de outros artistas. Quando eu usava só a sala de lá, o Geraldo trabalhava aqui e eu trabalhava lá. E depois o Ralph também trabalhou aqui um tempo. Ao mesmo tempo que é super produtivo, porque você tem alguém para conversar e perguntar coisas, e sei lá, né? É importante isso. Você vê a outra pessoa trabalhando, então esse outro sistema de trabalho também tem um reflexo na sua produção. E no caso do Geraldo era ótimo, porque ele produz muito lixo, muitas coisinhas que eu usava tudo no trabalho. Então eu vim aqui toda hora catar alguma coisa que ele tinha largado no chão, que para mim ia ser bom. Então isso é bacana, mas diminui minha produtividade. E quando eu não dou aula, por exemplo, se eu tenho uma licença, eu tenho a produção se multiplica muito, muito mais do que o tempo exatamente. O tanto de horas aumenta, mas as coisas pegam uma coisa como um rio e aí vai fluindo normalmente. Todas as interrupções atrapalham. Tudo tem um preço, né? No começo eu tive muito problema com essa adequação, porque eu tinha vivido muitos anos sendo só artista, então aquilo era uma coisa, acontecia com muita naturalidade. Mas quando eu entrei na universidade tive que me adequar, mas eu levei um tempo para conseguir chegar aqui, limpar minha cabeça do resto e conseguir trabalhar. Ao mesmo tempo, é lógico que a vivência com alunos, com um monte de artistas é muito excitante. Mesmo que sejam coisas que eu não gosto especificamente, mas sempre tem umas pessoas que você se afina mais, isso é excitante e estimulante. Mas atrapalha sim, para mim atrapalha. Eu produzo muito melhor quando eu só posso fazer isso. Aí é diferente. Mas eu também não considero assim como se fosse um outro assunto, não bate para mim dessa forma. E especialmente quando eu estou dando aula de ateliê, porque na prática do ateliê é muito próximo da minha prática aqui, então fica realmente muito próximo. Mas outro tipo de coisas, outros trabalhos que a universidade existe, eles atrapalham muito para mim. Para mim, eu não sei onde vai chegar. Eu não me interesso por saber onde vai chegar. Eu acho que isso me trava e faz com que... Eu acho que esse processo de planejar um trabalho e simplesmente executar, ele cria uma situação ilustrativa no trabalho que não me interessa. Não é que nem acho ruim, não. Não me interessa, né? Para mim, não quero. Então, geralmente, eu começo
eu vou fazendo, ele vai crescendo. E é como uma gravidez, né? Ele vai, tem dia que eu sei uma coisa, por exemplo, eu chego aqui nesse trabalho que eu estou fazendo. A primeira coisa que eu soube é que o fundo era liso. E aí eu escolhi as cores que eu queria que esse fundo era liso. Isso eu tinha uma espécie de certeza. Vaga, né? Porém, mas é uma certeza. Mas aí o que vai acontecer depois eu não sei. Depois de um tempo aí eu faço geralmente um monte de trabalhos com esse primeiro, a ideia que eu vou até onde eu sei. Depois eu dou um tempo, o trabalho vai sedimentando, assim, né? Vai acontecendo coisas, eu vou vendo coisas e eu uso desenho, rabisco, muito mais anotações do que desenhos, na verdade. E aí elas vão, a coisa vai se configurando. Aí depois eu descubro uma outra coisa. E como eu trabalho sempre com séries bem definidas e fechadas, então, em geral, eu produzo a série toda simultaneamente. Essa é a situação ideal, nem sempre dá para fazer assim. Então vai acontecendo. Aí eu faço aquilo que eu sei em todas, depois eu faço aquilo que eu sei, a segunda etapa em todas, e aí eu acho que eu consigo criar uma conexão entre os trabalhos que seria difícil de criar se eu fizesse um, terminasse um, fizesse outro, terminasse outro. Então, esse processo de fazer simultaneamente várias imagens, para mim ajuda. Não sei se ajuda a produzir mais, mas ajuda a produzir mais perto do que eu quero. Ter essa relação com a intuição direta e conectada. E o trabalho é dialógico, não tem essa coisa, eu não mando nele. Uma vez que eu fiz uma intervenção, ele meio que quase que pede a próxima. E aí tem essa conversa, vai e volta, né? E eu mando um pouco, mas em geral eu acho que a ideia de rumo ao desconhecido é totalmente claro. Para mim é isso, eu me surpreendo com o trabalho finalizado. De repente eu olho e falo assim, nossa, mas nunca tinha pensado nisso exatamente. A coisa tem uma vida própria ali, mas é meio romântico e meio tolo falar isso também, mas tem uma coisa que eu não sei, eu busco saber. É por isso que eu faço, na verdade. Fazer é buscar conhecer esse negócio. E às vezes uma coisa que me bate assim, é uma pergunta que eu sempre faço. Será que se eu fizer assim vai funcionar? E é claro, isso é muito geral, né? Mas coisas assim, por exemplo, eu parti de uma ideia, uma série de trabalhos que na verdade é uma ideia que corre ao longo do trabalho todo. Teve um dia que me deu um insight de que eu estava fazendo uma coisa que era exemplificado por uma coisa que aconteceu no dia a dia, que era, eu ensinava um amigo a aprender inglês, e aí ele lia textos, e aí ele me contava o que ele tinha lido. E era super engraçado, porque ele lia, aquilo que ele entendia, ele falava. E o que ele não entendia, ele substituía por outra coisa, que era dele. E então, textos, por exemplo, que não tinham sexo, acontecia um monte de coisa sexual na versão dele falava. Eu falei assim, olha que interessante. Se o texto pode ter partes encriptadas, assim, criptografadas, que me possibilitam incluir uma história pessoal ali, meio que sugere e força essa entrada de uma coisa do espectador, então será que eu conseguiria fazer imagens que funcionassem da mesma forma? Então eu queria imagens que tivessem partes interrompidas e que essas partes interrompidas pudessem funcionar a maneira que esse texto interrompido funcionava. Então aí eu fiquei buscando isso durante muito tempo. De uma certa forma, isso era uma coisa que eu já fazia, mas inconscientemente. E agora, aí depois eu tive mais clareza sobre que objetivos eu teria com aquele trabalho. Um pouco era eu me interesso por deixar uma parte a ser feita pelo espectador. Mas toda arte faz isso, não é nada demais, né? Só que uma coisa, cada um foca um aspecto diferente da arte, né? Tem um assunto que me interessa mais. Esse é um assunto que me interessa mais. Isso é o próprio trabalho, né? A arte é essa experimentação, não é outra coisa. Então, por isso você pode associar a ideia de pesquisa, né? Eu vou fazer coisas para ver como elas funcionam. Não tem outra razão de ser feito. E a razão, agora, por exemplo, acho que na arte contemporânea, a razão ela não está mais contida exatamente. Ela não necessariamente fica expressa no objeto na sua completude, mas a pergunta, ou seja, a arte não é sobre respostas, é sobre perguntas. Talvez isso se explique, né?
todo trabalho de pintura comenta sobre a história da pintura. Não há como você evitar essa situação. No meu caso, particularmente, isso é um assunto fundamental do trabalho. Ele é mesmo um comentário sobre a pintura. Sobre a pintura no sentido dos limites possíveis e dos limites impossíveis da pintura. Mais sobre os limites impossíveis. Porque, na verdade, a gente sabe que a arte não tem limites, assim. Os limites são só se a pessoa quiser se impor limites. De outra forma, é o único campo 100% livre de pensamento que a gente possa ter na vida. Porque todas as outras coisas esbarram em questões complexas. E na arte, inclusive questões éticas, por exemplo, há experiências interessantes que foram feitas que eu me surpreendo muito com a capacidade da pessoa fazer. Ao mesmo tempo eu reconheço a importância, mas que são agressivamente contra questões morais e éticas. Mas esse lugar é o lugar da experimentação livre. A gente tem que ser capaz de perceber a arte como esse campo de liberdade total, e ali, experimentando ideias, a gente pode refletir sobre essas coisas sem ter que fazê-las, por exemplo. Seria uma forma de viver uma experiência que não poderia ser feita na vida também. Não acho que é isso que isso tem no meu trabalho, não. Na verdade, eu acho que o meu trabalho é sobre a ideia de pintura, que é a pintura, por que ela é assim e como ela pode ser feita hoje em dia também, como ela pode ser feita para sempre, né? É óbvio que a pintura que é feita hoje, ela não poderia jamais ser igual à pintura anterior, mas aquilo tudo obviamente, a base fundamental sobre a qual tem capacidade de reflexão e resposta, né? Acho que trabalho é a construção diária da sua... É como fazer aquela ideia surgir. A obra, eu acho que é a ideia, né? O anterior, não sei, talvez até o posterior, mas... Não sei, eu acho que é tudo misturado. Eu não vejo muita diferença tão grande assim, mas quando eu penso na obra, eu penso nas coisas construídas, no meu caso. E o trabalho é o ato de chegar lá, né? Essa é uma coisa que me incomoda. Não é importante para mim, muito pelo contrário, é um pouco incômodo. Outro dia alguém me falou assim, eu vi um trabalho seu, de longe eu sabia que era seu. Eu falei assim, então estou fazendo alguma coisa errada, porque então está me repetindo. E para que você vai se repetir? Se esse é o lugar que você não precisa se repetir, né? Durante muito tempo o mercado, eu acho que é uma questão mercadológica, o mercado meio que induziu alguns artistas a produzirem imagens semelhantes, porque isso fica mais fácil de vender. Claro, se todo mundo conhece a Coca-Cola, é mais fácil vender Coca-Cola. Se você não conhece, aquilo é mais complexo. Aí você tem que associar outros valores àquela ideia, àquele objeto, né? Ou quando é o objeto, pelo menos. Então é estranho. Eu entendo por trabalhar, preparar o campo onde eu vou fazer o trabalho, na verdade. É um pouco isso, no meu caso especificamente, porque como eu trabalho muito com pintura, na maior parte das vezes tem as questões técnicas que são feitas anteriormente, né? E que vão acontecer. Agora, não sei, o trabalho realizado é o trabalho pronto? Quando eu fico feliz com aquilo, quando chega no lugar que deu certo. E esse negócio é estranho, porque as pessoas me perguntam sempre assim, como que eu sei que o trabalho está pronto? Para mim é claríssimo. Se eu chego, olho para aquele negócio e me dá uma excitação, eu fico emocionado, acabou, não põe mais nada que o resto é enfeite. Aí, para outras pessoas, talvez funcione de outra forma. O trabalho bem feito para mim, ele está bem executado dentro daquela ideia dele. Se incluir o mal feito tecnicamente, ele está bem acabado no seu mal feito tecnicamente, porque ele precisa disso. Então é quando ele chega no lugar onde ele tem que chegar. No meu caso, eu gosto de coisas, eu sou muito limpo e gosto da perfeição técnica, mas ela é totalmente dispensável, isso não me interessa. Até me irrita um pouco quando tu fala, é tão bem feito, assim, não interessa essa coisa. O bem feito é aqui, bem feito pensado. Se foi bem pensado e bem resolvido,
visualmente, aí ia estar bem feito. Acho que é uma prática diária, porque eu sempre, se eu concebo uma série, isso é uma coisa muito capricorniana, não quer dizer que todas as pessoas sejam assim, mas eu estabeleço padrões, coisas, por exemplo, quando eu fiz aquela série ali que tem as pinturas xadrez, eu estabeleci que eles só seriam verde e vermelho, mas eu tive que escrever na parede, porque como eu passo alguns dias sem vir no ateliê, se não chegava aqui no outro dia, eu queria que fosse rosa e sei lá, roxo, e aí ia perder essa conexão do grupo que me interessava. Então eu repito coisas, e todos os meus trabalhos, eles têm uma estrutura assim mais técnica, na verdade. Certas camadas que eu vou colocar ali, vamos supor, um trabalho, ele contém umas 4 gestos, e aí na multiplicação dessa ideia, eu mantenho esses 4 gestos muito sistematicamente. Todos eles vão ser daquele jeito. E isso me interessa, porque eu acho que a repetição cria uma força e cria ecos e reverbera de uma forma diferente do que você fazer uma imagem hoje ou no outro dia ser totalmente diferente. Mesmo que seja impossível fazer assim, porque está dentro da cabeça e a pessoa faz uma, mesmo que a outra aparentemente seja diferente, mas eu gosto de determinar padrões de funcionamento assim, do meu trabalho. Eu vejo 2 momentos da criação do trabalho. Um é a concepção do trabalho. E isso leva um tempo, e muitas vezes as coisas se misturam também. Tem um momento que é importante, e na verdade isso é uma fala de uma amiga minha, Helene Trolic, que ela me falou uma coisa que me deu muita clareza sobre esse gesto, que já era um gesto que acontecia normalmente, mas que primeiro você tem que fazer o trabalho, depois você tem que multiplicar o trabalho, porque o trabalho sozinho, uma coisa, ela não tem um impacto que 20 coisas daquela, no sentido de possibilitar a percepção do espectador. Eu trabalho pensando também em quem vai ver. Então, quando eu tenho uma ideia que eu considero legal, em geral, eu produzo uma série daquilo para que ele tenha esse impacto diferente, porque é diferente mesmo você ver uma sala completa, feita, com um só trabalho ali mostrado, e você vê uma coisa picotada. É como eu faço pintura, essa parte é fundamental para mim, mas ela tem uma função muito mais importante do que, por exemplo, fazer a técnica corretamente. É que esse momento do trabalho, esfregar o pincel na tela, que não é como se fosse uma coisa incrivelmente divertida, depois de 30 anos fazendo isso, é chato pra caralho. Aí você vê uma tela bem grande assim, você fala, puta que pariu, vou levar 4 horas para fazer uma base, e aí depois no outro dia eu vou fazer mais 4 horas, porque preciso de 2 mãos, depois eu vou fazer 3ª mão, e assim, tudo isso é pesado, é meio chato. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho, tanto que até hoje eu gosto de preparar minhas telas, porque esse trabalho repetitivo e que tem a ver com é muito parecido com você está fazendo crochê. Eu me lembro da minha avó, ela fazia crochê sem olhar, assistindo televisão, fazendo assim, aquela coisa mecânica. Essa coisa mecânica dá uma espécie de lugar meditativo. E esse lugar é de onde a ideia cresce. Então, eu também acho que o meu trabalho ele nasce do fazer o trabalho. Acho que eu já falei isso em algum momento, mas estar fazendo ele é que gera o trabalho. Então essa parte que a princípio parece meio desagradável e chata, ela é o momento que eu tenho clareza sobre o trabalho e aí resolvo questões que são importantes. Tudo em algum momento foi nova tecnologia, até o lápis, né? Eu entendo o que você quer dizer sobre a computação e mundo digital, essas coisas, mas eu uso, na verdade eu uso tudo que precisa para fazer o trabalho. Se eu precisar do computador eu vou usar, se eu precisar de um Photoshop eu vou usar, eu uso várias vezes alguns equipamentos digitais, mas não é uma coisa que eu sinta que ele modifica a linguagem, é só uma ferramenta.
Eu uso a ferramenta que tem, é claro. Para que eu vou ficar 20 horas copiando uma coisa, quadriculando, se eu posso pegar e projetar e usar e fazer? Não tem porquê, né? Seria uma burrice. Então eu uso tudo que precisar para fazer mais rápido, obviamente, porque técnica boa é a técnica que te ajuda a fazer rápido e fazer bem feito. O resto está errado, né? Então, se todas as coisas que foram importantes para o trabalho, eu vou utilizar. Muitas vezes, como eu uso imagens recolhidas assim do mundo, então é óbvio que eu uso a internet para buscar imagens que me interessam e trabalho sobre elas dentro do Photoshop ou de outro lugar. E é natural, como qualquer outra coisa, como eu usaria uma lente, se eu precisasse. Eu não sinto que eu abandonei nada. Eu uso tudo. Tudo que tiver em qualquer lugar, dependendo se for útil para o trabalho, no sentido daquela imagem que eu vou produzir naquele momento. Não tem essa, eu não acho que nada ficou obsoleto de forma alguma, nem ficará, na verdade, nenhum dos materiais, nenhuma das formas de usar. É claro que muitas coisas aí sobre a imagem em si, por exemplo, é claro que eu tenho minhas preferências, não que eu acho que elas sejam corretas no sentido amplo, não, são corretas para mim. Eu não gosto da pintura, eu nunca uso pintura como se fazia na Renascença, com modelado, acho tudo muito, não me interessa essa questão. Isso talvez seja uma coisa que eu abandonei. E não me interessa também a abstração pura como uma ideia. Isso também é uma outra coisa que eu abandonei, mas me interessa a junção dessas duas coisas. Então, na verdade, eu abandono sem abandonar, porque eu estou utilizando as duas coisas simultaneamente. Então, esse intervalo, isso é só um exemplo, né, que eu estou pensando aqui agora. Esse intervalo que existiria entre uma figuração e uma abstração, ele não existe. Na verdade, eu acho que ele nunca existiu. Todas as imagens funcionam como uma figuração e funcionam também como uma abstração, porque pela composição e tudo, né, elas têm esse funcionamento formal também. E acho que é só uma junção de tudo. Eu não acho que eu abandono coisa alguma. Eu acho que eu uso tudo. O fazer, a construção da obra, ele é o meio pelo qual se produz a obra. Logo, ele é o veículo para aquele conhecimento, para essa forma de conhecimento. É estranho, as pessoas pensam, porque em geral as pessoas pensam no conhecimento como essa coisa que pode ser descrita, mas na verdade eu escolhi as artes visuais, eu estou falando sobre visualidade. Todas as questões da visualidade, por exemplo, quando eu faço uma imagem, se eu pudesse descrevê-la e tivesse o mesmo efeito, eu descreveria, porque me parece mais fácil, mas é óbvio que a imagem fala sobre questões indizíveis. E por isso ela é necessária, porque tem assuntos que só podem ser discutidos dessa forma. Então, todos os discursos construídos, eles são a partir da imagem, mas eles nunca substituem a imagem no seu poder total. Sempre é reducionista. Sempre é uma visão de um ângulo, ou uma visão de uma forma, ou uma visão ideológica também, porque todo discurso, toda ação humana está cercada do poder da ideologia de cada um, e até as questões ideológicas internas da arte, por exemplo, para que eu acho que a arte serve, como que eu quero que esse objeto funcione no mundo. Então, essas questões tingem o trabalho também. Eu acho que os trabalhos todos, o trabalho artístico, ele aborda questões que não estão sendo controladas pelo artista necessariamente. Então, é óbvio que eu já até falei um pouco sobre isso. Tudo aquilo que me faz ser eu filtra todo o trabalho e aí está tudo presente ali. Mas eu não vejo para mim agora uma relação muito íntima com uma ciência outra. Eu acho que meu trabalho é uma reflexão sobre a arte mesmo, sobre a arte, sobre as possibilidades, suas funções e sobre a própria construção da pintura, especialmente no meu caso.
Então ele está associado a esse campo do conhecimento, mas eu não acho que eu estou acessando questões das ciências para a construção do trabalho, não. É óbvio que, de alguma forma, elas vão se revelar. Talvez a mídia impressa ou a mídia mesmo seja o local que eu posso me associar mais, uma vez que eu utilizo imagens da mídia para trabalhar. Mas é só uma questão utilitária, eu não uso os conhecimentos da mídia para isso, eu só busco. Não me desagrada o trabalho de ateliê. Não é uma coisa que me incomoda. Eu venho aqui, faço as coisas que têm que ser feitas, inclusive limpar o ateliê, organizar, sair para comprar uma coisa. Tudo isso não me deixa infeliz. Mas o prazer mesmo é quando eu termino. E aí eu vejo que aquilo chegou num lugar que me interessa. E na verdade, o lugar que me interessa é um lugar que me perturba. Então, é muito comum eu fazer trabalhos e eu sei que eles estão prontos, mas eu preciso de um afastamento para poder olhar para aquilo e aceitar o próprio trabalho. Então, o trabalho surpreende quem está fazendo. É como se ele fosse mais na frente e eu tivesse que ter um tempo para poder me adequar àquela imagem e aí prosseguir o trabalho. Então tem uma relação assim também. Esse é o momento que eu fico feliz, é quando realmente me dá uma excitação assim importante. Quando eu faço um trabalho, eu falo assim, nossa, isso aqui ficou. Isso é o momento do prazer. E na vida de trabalho normal, a gente não tem muito isso. É um espaço privilegiado, eu acho. Não tem nada assim que me incomode muito, não. Mas é óbvio que esfregar pincel na tela não é a coisa mais legal de se fazer na vida. Especialmente se isso dura 8 horas, 10 horas, 20 horas, aí não é como se fosse, ai que delícia, estou esfregando o pincel na tela. Não tem essa relação. Mas não é uma coisa que me incomoda exatamente porque esse é o espaço de reflexão que eu tenho, de meditação e de penetração no trabalho. Então, eu entendo como parte do trabalho mesmo, né? E a maior parte do trabalho é realmente fazer ele existir. Aí eu gosto de ver a exposição pronta. O resto tudo me atrapalha. Não tem nenhum, até várias coisas, até, por exemplo, você ter que encontrar, procurar o local, ou ter que encontrar pessoas e ficar conversando sobre trabalho. Isso é interessante em algum momento, mas depois também ele fica meio chato e eu esperava que fosse mais simples com a idade. Não fica mais simples, fica mais complicado, o que me perturba um pouco. É claro que com a minha idade eu não fico mais necessariamente empacotando coisa mais. Essa é a parte desagradabilíssima. Ninguém quer empacotar coisa, mas agora eu já estou mais velho, eu posso pagar alguém para fazer isso, já melhorou. Mas até pouco tempo atrás eu empacotei tudo, carreguei tudo, pus no meu carro. Pelo amor de Deus, não tem mais condição de fazer isso. Esse eu passei. E também a produção mesmo, ela é muito desagradável. Mas também já existe dentro do sistema de arte brasileiro muitas pessoas que trabalham com produção de arte. Então é possível você usar as pessoas e fazer um trabalho de parceria. Mas o que eu gosto mesmo é de fazer, o resto e de mostrar. Bom, eu gosto de quem gosta de mim, né? Então, quando eu sou convidado para coisas, muito dificilmente eu recuso. Só se for uma coisa que realmente não me interessa. E claro, a gente tem que ter... Existem duas coisas na construção da vida do artista, eu acho. Uma é a construção da obra, outra é a construção da carreira. Se você tem interesse na construção da carreira, ela exige um trabalho próprio da construção da carreira. Você tem que fazer. Você vai ter que mostrar quando for preciso, se o trabalho estiver fechado, né? Quando você achar que está bom, aquilo você vai ter que mostrar.
E para mostrar, aí a gente tem que fazer produção, organização, trabalho de secretaria, convencer os outros de que aquilo é legal de ser mostrado. Então tem várias coisas que envolvem o trabalho. Esses são trabalhos bem separados. E para mim esse é o trabalho também que me perturba, me irrita muito ter que fazer produção. Eu acho muito chato isso. Mas não tem outra forma. Você faz projetos, você tem que convencer as pessoas de que aquele trabalho é bom e que merece ser mostrado. Então, e também para mim, o trabalho termina quando eu mostro. Então eu tenho uma necessidade básica da minha vida de artista, por isso eu tolero todas essas partes que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar. Eu tenho necessidade de mostrar. Eu não preciso ficar lá. Tem gente que, por exemplo, gosta de fazer exposição e ficar lá. Todo dia vai lá ver, conversar com as pessoas. Detesto. Visita guiada, nossa, acho aquilo o fim do fim. E primeiro que visita guiada é um nome horrível. Por que não é visita comentada? Visita guiada, que eu não quero guiar nada. Por que eu vou guiar alguém? Se a coisa é feita exatamente para não guiar. Então tem essa... É um trabalho diferente que tem que ser feito para mim. Ele completa o trabalho. E como o trabalho, para mim, ele só fica pronto quando eu mostro, então eu me esforço bastante para mostrar todas as vezes que eu puder. É claro que com a idade, certas coisas deixam de ter interesse. Tem coisas que eu já fiz, não quero fazer de novo. E aí você vai aprendendo também coisas que são roubadas, coisas que são bacanas. Agora eu acho que no Brasil, eu sinto uma falta de reflexo, assim, direto eu gostaria, não sei se é uma viagem minha, um sonho, assim, que a coisa tivesse um reflexo. Por exemplo, quando eu mostrasse, aquilo tivesse um impacto e tivesse conversas sobre e discussões. E eu não vejo isso acontecendo. E não é só em Brasília, não. Também no Rio, São Paulo, você mostra o trabalho, parece que não fez nada. Então, tudo bem, isso pode advir também do que as pessoas estão esperando ver. Talvez elas não estejam esperando ver o meu trabalho e gostem mais de outras pessoas, mas eu acho que isso é geral. Eu não acho que nada foi perdido nessa relação artística e a sociedade. Eu acho que foram adquiridas novas relações. Acho que é mais uma somatória. Eu não vejo como se coisas tivessem sido abandonadas para adquirirem outras, não. Acho que está somando. Agora tem coisas que podem ser vistas como eram vistas antigamente e tem coisas que vão ser vistas como só hoje a gente poderia ver. É óbvio que toda obra está sujeita à análise do próprio tempo. Isso não tem como escapar, não é? A nossa vida de hoje nos leva a observar um trabalho e a reagir a ele de uma forma que pertence ao nosso tempo, a nossa forma de agir, nossas possibilidades de comunicação, de informação e tudo isso, mas é independente. É óbvio que eu sou formado, eu sou a soma de tudo aquilo que eu conheço. Então, tudo que entra, ele se expressa de alguma forma em algum momento, mas eu não acho, no meu trabalho, por exemplo, eu não tenho uma preocupação de comentar sobre o momento atual ou fazer qualquer relação com a sociedade em si. Na verdade, eu acho que eu não quero fazer isso, é uma decisão, não é uma decisão que eu tomei porque... Não, é um jeito de fazer. O meu trabalho não reflete exatamente as questões sociais e políticas do mundo. Indiretamente, talvez, porque eu sou a pessoa formada por isso, mas eu não procuro revelar essas coisas no trabalho. Não é esse o campo de trabalho meu. Eu tenho vários curadores com quem eu trabalhei que são pessoas que eu gosto muito e outras pessoas que eu conheci no trabalho e comecei a gostar a partir daí, então fiquei amigo. Mas eu não sou uma pessoa que fica conversando sobre arte. Isso não é uma coisa que faz parte assim, do meu interesse, eu ficar discutindo questões assim, além do meu tempo de trabalho. Não, quando eu venho ao trabalho, se tiver uma pessoa aqui que veio para isso, aí eu vou conversar sobre isso. Mas eu sempre tenho a ideia, tudo que eu falo é só uma parte pequena do trabalho. O importante mesmo eu não consigo abarcar verbalmente. Então, eu posso falar dos meus sentimentos.
em relação ao trabalho, mas a discussão sobre conceitos do trabalho, tudo isso para mim parece uma coisa que reduz o trabalho a uma situação que não existe, na verdade, na minha cabeça. Por exemplo, um exemplo de como isso acontece. Eu vou fazendo o trabalho e eu não sei para onde ele vai, e ele vai para onde ele quiser ir, e aí, na verdade, eu controlo um pouco, né? Mas ele vai indo em diálogo e aí a coisa acontece. Depois eu penso sobre o que eu fiz, porque aí depois, na verdade, eu só penso sobre o que eu fiz depois, primeiro porque ajuda a estruturar novos trabalhos, né? E eu posso focar mais em alguma questão que seja importante, e porque é exigido do artista que ele fale sobre o trabalho, essa coisa chata. Então, às vezes as pessoas chegam para você e você tem que ter um micro discurso ali preparado, porque vai caber nos 2 segundos do televisão. Então, é meio esse momento que eu preparo. Eu não é para o trabalho exatamente. O trabalho ele vai sozinho, de forma intuitiva. Tem uma coisa que eu acho que precisa mudar, é a relação... ficar claro para as pessoas de que vivem os artistas, porque isso não é claro, e é muito comum você ser convidado para trabalhar de graça, com a maior disfarçatez, achando que é normal você trocar a sua vida por grátis, porque aqui você vai ser ótimo para você, para a sua carreira. Eu falei assim, não, mas ótimo para a minha carreira é eu ter alguma recompensa financeira pelo tempo que eu gasto e assim poder prosseguir o trabalho. Porque senão você interrompe o trabalho, como eu já vi muita gente com trabalhos bons que foram impedidos de continuar a trabalhar porque custa dinheiro fazer essa pesquisa, não é uma coisa, não acontece do nada, não brota do universo. Então, acho que no Brasil especialmente, a gente tem muita dificuldade em entender o artista como um trabalhador e uma pessoa, e todo o sistema capitalista troca tempo de trabalho, na verdade, o tempo é o que é pago. As pessoas, cada um vende o seu tempo da forma como pode. E os artistas, a gente tem uma resistência grande a isso. Inclusive, eu sinto às vezes que as pessoas têm um preconceito com a ideia do artista como um trabalhador que precisa ganhar dinheiro com aquele trabalho. Eu acho perturbador isso. Então, acho que no sistema brasileiro isso tem que mudar. E às vezes eu vejo artistas que são mal vistos também porque fazem grande sucesso comercial e as pessoas começam a achar que ele está ruim só porque ele fez sucesso comercial. Olha que coisa louca. Isso quer dizer que ele é capaz de fazer as duas coisas, que seja a construção da obra e a construção da carreira. E todo mundo precisa de dinheiro para viver e para construir o trabalho. Senão, como você vai fazer? Como que você aluga um espaço para trabalhar? Ou compra, sei lá, num momento lindo, né? Mas como que você prossegue, como que você compra os materiais necessários? Mesmo que o seu trabalho seja imaterial, aquele tempo investido naquilo, ele significa um tempo que você não está conseguindo dinheiro para viver. Então, tem que ser pago. Eu gosto de pensar, não sei, eu posso estar totalmente errado historicamente, porque eu nunca pesquisei isso a fundo, mas me parece muito perturbador você olhar, por exemplo, as cavernas lá de Lascaux e aquelas imagens lindamente bem feitas. Imagens maravilhosas, feitas por um hábil desenhista ou pintor, né? Uma pessoa que desenvolveu aquela linguagem pela primeira vez. Então, é uma inocência muito grande a gente ficar achando que esse cara fazia tudo o que tinha para ser feito na comunidade e, ao mesmo tempo, desenvolvia essa obra. É uma loucura, simplesmente é impossível. Só que pode pensar isso quem nunca viveu a vida de um artista. Não é possível chegar àquele refinamento, sofisticação que aquelas imagens têm, sem ter tido um tempo reservado todos os dias para trabalhar. Experimentar na areia, no chão, sei lá onde ele fazia, e até chegar na solução ideal daquele visão lindo e colocar na parede, com o material certo que vai durar milhares de anos. Então, para mim parece que essa sociedade, de alguma forma, ela tinha que reforçar esse comportamento desse personagem. O artista, entre aspas, que naquele tempo não tinha esse nome, mas não tinha nem nome, né? Mas esse cara, ele era pago para fazer isso, no sentido de que alguém tinha que alimentar esse ser humano, porque ele não tinha tempo de ficar caçando tanto quanto os outros. Então, existia sempre, me parece, pode ser uma viagem, né, coisa, um local na sociedade para o trabalho do artista. Ele era importante para a sociedade, logo alguém caçava para ele, cuidava da mulher dele, dos filhos dele, porque ele tinha que fazer coisas. Então, eu acho que isso, se a gente pensar dessa forma,
é necessário desmistificar esse pensamento. Entender o trabalho como... Não precisa entender como o mesmo trabalho, não é o tipo de trabalho que uma pessoa faz num balcão de banco, mas ele é um trabalho que gasta horas da sua vida e que precisa ser suprida de qualquer forma. Eu acho que as novas mídias, né, as novas formas de comunicação, elas ajudam sempre. E você pode colocar o seu trabalho, ou pelo menos uma imagem sobre o trabalho, à disposição de um público gigantesco e indefinido, e isso nunca aconteceu, né? Então isso vai mudar, sim, a forma como a sociedade se relaciona com a arte. A forma como ela consome. É claro que ver uma pintura e ver uma foto da pintura no site é uma coisa muito diferente, mas isso dá um acesso a algum tipo de pesquisa que está sendo feita que seria importante para algumas pessoas conhecerem, e isso facilita. Então eu acho que isso faz com que a arte esteja mais presente na sociedade hoje do que nunca, eu tenho a impressão.